Santa Catarina. Supervisa quem compara, compra aqui. Venha economizar com a farinha de trigo Marinês 5 quilos a R$ 14,99. Café Melita Gourmet 250 gramas, R$ 22,99. Cerveja Brahma Chopp 350 ml, R$ 2,79. Se beber, não dirija. Carne para molho, R$ 18,90 ao quilo. Ponta de peito com osso, R$ 19,90 ao quilo. Paleta suína, R$ 11,90. E preço imbatível no açúcar extra fino Cana Real 5 quilos, R$ 15,99. Supervisa quem compara, compra aqui. Doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados de saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco. Além disso, tratamentos modernos como o Frax. Fone WhatsApp 499-8819-2366. Rua Coronel Fagundes, número 100, Sala 9, no prédio Arida Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador. Cidadão videirense, cada decisão tomada pelos vereadores impacta diretamente a sua vida, desde a educação até a saúde, segurança e infraestrutura. E o melhor, você pode ficar por dentro de tudo de forma simples e rápida. Siga o Instagram, curta a página do Facebook e acesse o site da Câmara de Vereadores de Videira. Lá você encontra informações sobre projetos de lei, sessões, audiências públicas e muito mais. Não deixe de conferir e acompanhar o trabalho do Legislativo do seu município. Você quer comprar bem com preço justo o ano todo? Então vá até a Lojas RZ Parisotto, de Videira, e encontre uma linha completa de roupas adulto, plus size, infantil, calçados, tecidos, cortinas, tapetes, artigos de cama, mesa e banho, tudo em um só lugar. Lojas RZ Parisotto, as melhores ofertas e condições para você. Confira as ofertas do Mercado de Tecidos Leão para te aquecer nesse inverno. Manta casal, R$ 36,95. Touca adulto, R$ 12,50. Manta para bebê, R$ 34,50. Cortina para a cozinha Oxford, 1,40 por 1,40, R$ 19,50. Tudo em 1 mais 4 vezes sem acréscimo. Mercado de Tecidos Leão, o rei dos preços baixos em todo o meio oeste catarinense. A Ótica Santa Luzia está com uma promoção imperdível. Você pode adquirir lentes de visão simples, incluindo armação e lente a partir de R$ 150. Se você precisa de lentes multifocais, tem opções incríveis com armação e lente a partir de R$ 270. A Ótica Santa Luzia oferece produtos de qualidade a preços acessíveis. Faça uma visita e aproveite essas ofertas especiais. Situada na Rua Pedro Andreassa, 123, Centro de Videira. Telefone 3533-3196. WhatsApp 49 99947 0235. Vem pro Via, vem! Só o Via Atacadista tem oferta que nenhum outro atacado tem. Até domingo, Amstel Lata, pague somente R$ 2,79. Café em pó União, R$ 25,99. Coxa com sobrecoxa sem dorso, pague somente R$ 7,49 o quilo. Amaciante Downy Refil 1,2 quilos, R$ 16,99. Mistura condensada Cremor, só R$ 2,99. Ofertão do Via, filé americano bovino, quilo, R$ 26,99. Tudo isso é economia. Sebem Joalheria e Ótica tem vários modelos de óculos de sol ou de grau. Conta com joias, relógios e semijoias que são sempre uma ótima opção de presente para alguém especial. Sebem Joalheria e Ótica, na Rua Saul Brandalize. Sebem Joalheria e Ótica. Rádio Videira, emissora integrante da RBV Rádios. A partir de agora, a Actos Palestras e Treinamentos e a Rádio Videira apresentam o programa Palavras em Ação. Oito horas 4 minutos, muito bom dia, estamos começando pela Rádio Videira FM 88.5, mais um programa Palavras em Ação, mais uma manhã de sábado e mais um encontro muito especial junto com você, nosso amigo, nossa amiga, que todas as manhãs de sábado há 10 anos nos faz companhia e sempre levando algum conhecimento a mais, alguma informação diferenciada, porque esse é o objetivo do programa Palavras em Ação, levar informação e conhecimento para você em todas as manhãs de sábado, e é sempre uma alegria
poder encontrar você, por isso eu te abraço. Aí você que está em Videira, no centro, nos bairros, nas comunidades do interior, nas cidades vizinhas, você que acompanha através das ondas do rádio na 88.5 FM e, claro, você que está além fronteiras, através da internet, no aplicativo, no site e nas nossas lives. Já estamos ao vivo no Facebook e também a nossa live lá no YouTube do portal RBV. Então é uma alegria muito grande estar com você em mais uma manhã, hoje 21 de junho de 2025, no oferecimento dos nossos patrocinadores, a Ótica Santa Luzia e também junto com a gente a doutora Alessandra dos Santos e o doutor Luiz Paulo Andrioni, nossos valorosos patrocinadores que acompanham nós nas manhãs de sábado. E como sempre, mais uma manhã e mais um bate-papo muito especial. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui no programa Palavras em Ação, pela primeira vez, né, a biomédica aí do Hospital Salvatoriano Divino Salvador e também do Hospital Salvatoriano Santa Maria, a biomédica Stephanie Cristine Palamar Baran. Se eu errei alguma coisa, você depois você corrige. A Stephanie, então, que é biomédica, aceitou o nosso convite para estar batendo um papo super importante no dia de hoje sobre a doação de sangue, né? Estamos num mês que se reflete sobre isso. Claro que é um tema que a gente sempre tem que estar falando, mas a gente vai entender um pouco mais todo o processo da doação e a importância dele e o quanto isso representa também para salvar vidas, né? Então, primeiramente, quero dar um bom dia para a Stephanie. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la no nosso programa. Bom dia, ouvintes. Eu estou bem feliz também de estar aqui e falar de um assunto tão importante com vocês. E trazer, acho que ter um papo bem legal, trazer informação e tirar alguns medos das pessoas e elas entenderem como que funciona e quão importante é esse ato, né, que a gente tem. Com certeza. Que legal. E é muito importante isso que você fala, muitas vezes é uma questão de medo, de insegurança, né? E a gente vai falar sobre isso muito daqui a pouquinho, mas antes é de praxe a gente pedir para o entrevistado se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada. Podemos ouvir um pouco você? Sim, sim. Bom, então, meu nome é Stephanie, eu me formei em biomedicina em Curitiba, na Faculdade Universidade Positivo. Aí eu fiquei algum tempo trabalhando lá, aí como eu vim parar em Videira, né, eu me casei com um videirense, me mudei para Videira, e daí no último ano acabei entrando, né, no Hospital Divino Salvador. Então hoje eu sou responsável pela agência transfusional do hospital, então já há um ano que a gente faz esse trabalho lá. O hospital em si já tem essa agência há muitos anos, né, mas há um ano que eu tô lá coordenando e alterando algumas coisas, né, deixando mais linear, vamos dizer assim, e cada vez melhorando o serviço para a população, né, enfim. Legal, que bom, que bom. E hoje vamos falar então desse tema tão especial e tão pertinente. O mês de junho, ele é um mês dedicado, né, à reflexão, é o Junho Vermelho, né? Sim. É a reflexão sobre o tema, se falar um pouco mais além do que é falado normalmente. Sim, na verdade foi criado, acho que em 2015, se eu não me engano, a partir de uma campanha Eu Dou o Sangue, e daí, como dia 14 de junho é o dia mundial pela OMS das pessoas que doam sangue, né? Uma homenagem mesmo a essas pessoas. Então, se criou o Junho Vermelho. Então, em junho, uma época inverno, o pessoal já tende a não querer muito sair de casa, quer ficar mais no quentinho. Então, as doações caem bastante. Então, geralmente época de férias e inverno. Então, criou-se essa campanha para melhorar a questão da doação, porque a gente acaba ficando com um estoque baixo, né, nesse período, e independente do período, a necessidade continua constante. Então, seja inverno, seja verão, a necessidade está ali. Então, de a gente ter esse estoque bem, né, uma quantidade boa para poder atender a população. Então, é importante que a pessoa ela vá procurar o serviço, porque às vezes você está quentinho em casa, tranquilo, mas tem alguém que está necessitando dessa bolsa de sangue. Sem dúvida. Para a gente começar e até para as pessoas entenderem, porque muitas vezes a gente, quando fala em doação de sangue, se remete àquele momento, uma pessoa que de repente sofreu um acidente, ou que aconteceu alguma coisa, mas não se tem a dimensão da quantidade, né, de sangue que é feito procedimentos para várias situações. Então, muitas vezes a gente não tem essa noção da quantidade de tantos momentos que é necessário. Sim, então, a primeiro momento, a gente sempre imagina que quem vai precisar de sangue é quem
passou por algum trauma, um acidente, né? Enfim. E realmente precisa, tem esses casos, mas não somente nesses casos. Tem pacientes que têm uma anemia crônica, a gente atende também a clínica de diálise, então tem os pacientes que passam por diálise e necessitam repor, né, hemoglobina, que a gente fala. Tem pacientes que passam por quimioterapia e acabam tendo uma perda bem grande, né, dos glóbulos vermelhos e precisam repor, ou plaquetas, enfim, são N frações do sangue que a gente repõe. Tem pacientes que passam por uma cirurgia e acabam precisando até mesmo dentro do centro cirúrgico. Então, às vezes, é uma coisa que é imediato, você não pode esperar, você vai atender naquele momento. Então, são N fatores. Pacientes que já estão em uma UTI há muito tempo, então necessitam também. Então, assim, se você for ver, não é só um paciente que teve um acidente de trânsito e ele vai precisar de uma bolsa de sangue agora. Tem um paciente que ele está conversando com você, está tudo bem, mas ele está com uma anemia muito crítica e ele precisa. Ele precisa disso para melhorar, para ele ter uma vida saudável, para ele começar, né, voltar às funções dele e tudo mais. Então, para a gente começar a entender um pouco mais dessa importância realmente, né? Sim. Porque a gente vê, e é muito válido as campanhas, muitas vezes, quando acontece algum fato, mas é muito importante, né, saber que a todo momento, praticamente, alguém está precisando, né? Por um motivo ou por outro está precisando. Por isso, né, da quantidade, né? Eu acredito que tem alguma informação nesse sentido. Eu trouxe algumas coisas isso. Porque quando a gente fala que precisa, às vezes fica um número muito, muito vago. Assim, precisa, mas precisa de quanto, né? Então, no último mês, eu trouxe do último mês e desde janeiro, quantas transfusões já foram realizadas. Então, no último mês já foram realizadas 148 transfusões. Desde janeiro até o dia de ontem, foram 719. Caramba. Então, assim, quando a gente coloca em números, a gente vê que não é uma quantidade tão pequena quanto a gente imagina. Porque, querendo ou não, a gente consegue doar uma bolsa, mas uma bolsa que eu doe, né, do meu sangue, ele pode ajudar até 4 pessoas diferentes. Porque esse sangue, a gente doa um sangue total e esse sangue é fracionado. Então, ele... nas hemácias, plasma, crio, plaquetas. Então, quando vocês começam a escutar esses nomes, né? É tudo isso proveniente de uma bolsa de sangue que foi doada. E tem condições específicas que o paciente vai precisar de uma plaqueta, vai precisar de um plasma, vai precisar de uma hemácia. E, enfim, olha quantas bolsas desde o início do ano. E acho que a gente começa a pensar, né? Quantas pessoas a gente conhece que já precisou de sangue uma vez na vida e quantas pessoas a gente conhece que já doou uma vez na vida. Então, acho que isso é uma reflexão que a gente pode colocar, né? Não, sem dúvida nenhuma. E a gente, ouvindo a doutora falar nesse sentido, porque realmente, né, quando a gente fala em doação de sangue, a gente pensa só no sangue em si, mas esse fracionamento ele é muito importante. Então, de uma doação que você faz, você está ajudando a 4 pessoas. Né? Sim. Igual assim, vamos falar de plaquetas, né? Tem pacientes oncológicos que já estão tratando, fazendo uma químio, uma rádio. Eles são da região, vamos dizer assim, vão para outra cidade, fazem a químio e retornam para a região. Então, eles retornam aqui para fazer essas plaquetas com a gente. Então, internam, tem todo um procedimento que é feito com esse paciente, todo um cuidado, né? Então, a gente monitora eles, enfim, para ter uma segurança transfusional, né? E até para as pessoas entenderem um pouco, Stephanie, a gente fala na questão do EMOSC, né? Ou seja, aqui nós estamos falando apenas de Videira, né? Dos hospitais de Videira. Então, agora a gente vai ampliar um pouco mais isso, né? Porque existe uma central que seria o EMOSC, né? Se você puder explicar um pouquinho isso para nós, para a gente entender que o sangue, muitas vezes que você doa, ele não vai ficar aqui em Videira, ou seja, só para pacientes de Videira. Como na maioria das vezes os pacientes de Videira estão recebendo sangue, né, de pessoas de vários outros lugares, enfim, né? Então,
O Hemosk, no caso aqui em Videira, a gente não faz essa coleta de sangue, né? Então, hoje quem faz o mais próximo é o Hemosk de Joaçaba. O Hemosk do Joaçaba é o que fornece as bolsas para a região de Videira. Então, a gente tem a agência transfusional no hospital, a gente mantém um estoque, mas quem fornece para a gente é o Hemosk. E aí, então, por isso que é importante, né, ter essa conversa com eles, sempre ter esse acesso com eles. Então, o que acontece hoje, se uma pessoa quer doar sangue, ela pode agendar esse doamento, essa doação, né? Ela tem tanto acesso por WhatsApp, tem acesso no site do Hemosk. Então, um dia específico da semana, o meu dia de folga é dia 15. Só dia 15 que eu consigo ir. Você pode entrar no site, você vai colocar o dia, o horário que você quer realizar a sua doação. E é lá que você vai fazer esse procedimento. Sim. E é importante isso porque, às vezes, a gente vê o anúncio, né? Vai ter doação de sangue em Videira, o Hemosk vem para cá para fazer a captação e tal. Então, tem todo esse trabalho que muitas vezes acontece, como esse agendamento que é tão importante. Sim. Em alguns momentos, aí depende muito da agenda deles, né? Porque eles, querendo ou não, atendem curitibanos, atendem Caçador, Fraiburgo. Então, pense que é um local que atende várias cidades próximas, né? Então, tem todo um manejo. Então, ao mesmo tempo que eles têm que manter abastecido aqui, eles têm que manter abastecido outras cidades também. Então, é importante que eles tenham um estoque bom, para que a gente consiga manter um estoque que atenda toda a população, né? Na questão desse transporte que eles fazem, em alguns momentos eles fazem algumas campanhas, eles vão até cidades e aquele dia é o dia que eles vão ficar na cidade fazendo coleta específico. Então, em Videira, eu acho que faz algum tempinho que eles não vêm, mas eles têm um carro próprio para isso já. Então, eles vêm, já fazem todas as coletas das bolsas, as identificações. E algumas coisas que vocês ficam, às vezes, perguntando, mas a questão de segurança, né? Como que funciona? Uma transfusão, geralmente, quem vai fazer a coleta, então... Como que ela vai funcionar? Você vai fazer o teu agendamento, você vai chegar no local, vai fazer o teu cadastro. Então, todos os seus dados, desde telefone, endereço, RG, CPF, você tem que ter um documento com foto. Você vai passar por uma pré-triagem para saber se a tua condição de saúde está boa para você realizar essa transfusão, porque também às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas chega lá e descobre que ela tem uma anemia. Então, né, o Hemosk, ele não vai tirar o teu sangue para depois descobrir que você precisava de sangue, vamos dizer assim. Então, primeiro você vai passar por essa pré-triagem, você passa por uma consulta mesmo com um médico ou um enfermeiro, onde vai saber o teu histórico, como que é a tua vida, teu estilo de vida, você tem alguma doença, e a partir disso, você vai ser selecionado ou não para a transfusão, né? Então, por isso que a gente diz que você tem que estar em condições boas de saúde para você fazer isso. E daí você vai para o ato, né, de doação em si. E a partir desse momento... é feita a coleta, então, nesse momento é coletado a bolsa de sangue e são coletados tubos, igual quando a gente vai em laboratório fazer exames, então é realizada a tipagem do teu sangue, é realizado fenotipagem, que a gente vai ver N fatores ali dentro dele, a questão de doenças infecto-contagiosas, são realizados os testes também, para evitar que esse sangue, às vezes a pessoa tem alguma coisa e não sabe, né? Claro. Então, para evitar que esse sangue chegue em alguém e acabe contaminando outra pessoa. E é muito importante você ser sincero na tua entrevista com o médico, com o enfermeiro, porque às vezes, dependendo do teu estilo de vida, dependendo da tua conduta, você às vezes está numa área assim de risco, né? Vamos dizer assim, e você pode colocar em risco outras pessoas. Então, sempre ser muito sincero na sua entrevista, e ela é sigilosa, né? Ela fica ali, ela é arquivada, e é mais por questão de segurança. E é importante porque é a mesma coisa a pessoa que vai receber, né? Você, que é um familiar, um amigo, enfim,
você quer essa segurança que vai estar recebendo realmente, né, um sangue que não vai ter nenhum problema depois. Então, por isso que também tem que ter todo esse processo, né, essa entrevista, essa pesquisa e essa sinceridade que tu falou, né, que é muito importante pela segurança de ambos, né? Exatamente. Eu acho que às vezes as pessoas, elas têm muito medo, não que não possa acontecer, né? Mas tem muito medo ainda de receber sangue e tudo mais. Mas hoje não tem nenhuma medicação que substitua o sangue. Claro. Então, apesar de toda a tecnologia, todo o avanço, até hoje a gente não conseguiu algo que vai entregar o que o sangue entrega pra gente. Então, isso, né, mostra ainda mais a importância da gente ter esse ato de fazer a doação. E é isso. Tá certo, então. Olha só, agora 8 horas e 20 minutos, a gente vai falar bastante, tem bastante coisa pra gente conversar ainda, mas deixa eu também trazer para você agora o recadinho dos nossos patrocinadores, dar os nossos bom dias de hoje aqui. Olha só, a Ótica Santa Luzia, você já sabe, né? É a sua parceira na hora de você adquirir o seu óculos, seja o óculos de lente simples, seja a lente multifocal, aquela armação super bacana, bonita, com preço super acessível, condições de pagamento e aquele atendimento que faz toda a diferença na hora de você escolher o seu óculos. Então vá até a Ótica Santa Luzia, é facinho de você encontrar, é no centro de Videira, ali na Pedro Andreasa, ao lado da Caixa Econômica Federal. Tem alguma dúvida? Dá uma ligadinha no 3533-3196 e o WhatsApp 999470235 é a Ótica Santa Luzia, sempre ao seu lado. Junto com a gente também a doutora Alessandra dos Santos. A doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados da saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco, além disso, tratamentos modernos como o Frax. Anote o telefone, marque sua consulta, tire suas dúvidas, é o 98819-2366, 98819-2366, ali na Rua Coronel Fagundes, na número 100, na Sala 9, no edifício Arida Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador. E atendendo também, nesse mesmo endereço, juntamente com a doutora Alessandra dos Santos, está o doutor Luiz Paulo Andrioni, ele que é urologista, especializado na saúde do homem e toda a área da urologia, Dr. Luiz Paulo Andrioni, ali juntamente com a doutora Alessandra Santos, no edifício Ari Dalazen, e o fone 98819-2366. 8 horas e 22 minutos, vamos dar bom dia aqui o pessoal que está interagindo com a gente. Então, bom dia a Angelina Tedesco Fantin, bom dia, ótimo e abençoado sábado para todos nós. A Roseli Galikoski também dando seu bom dia. O pessoal que está interagindo com a gente aqui nessa manhã muito especial, e claro, o pessoal que está sempre ligadinho com a gente, né? Até tem uma pergunta aqui que alguém mandou, né? Que não temos aqui o nome da pessoa, mas enfim, ela mandou, né? Por que não é possível fazer a doação no hospital? E é o que a doutora acabou de falar, né? Que tem o Hemosc, né? Que é o hemocentro que tem que fazer esse recolhimento para depois fazer todo o processo, né? Tem todo um processo de captação desse sangue, processamento. Então, tem uma estrutura que demanda isso. Hoje, a gente no hospital não tem essa estrutura, até porque o tanto que a gente atende não é a mesma que o Hemosc atende, né? Então, a partir do momento que esse sangue é coletado, ele já vai para processamento. Então, ele já vai para você separar as porções dele, enfim. E é um equipamento muito específico que tem no Hemosc, no caso aqui. E tem toda uma estrutura, tem toda uma estrutura para isso acontecer. Não é algo tão simples como só tirar a bolsa de sangue e daí essa bolsa vai para um paciente. Não, ela é toda totalmente fracionada. E é importante justamente por isso que os Hemosc são regionalizados, né? Sim, sim. Aqui na região, toda a nossa região é Joaçaba, Toda né? a região é Joaçaba. E Joaçaba recebe, às vezes, de Florianópolis. Então, tem casos, quando a gente diz, assim, que é importante ter o cadastro atualizado e tudo mais, tem pessoas que podem receber sangue específico, vamos dizer assim. Então, tem uma bolsa específica para aquela pessoa. Tem uma paciente nossa que ela tem 2 doadores no estado. Olha só. Então, quando ela necessita dessa bolsa, Florianópolis entra em contato com esses doadores, eles fazem a doação e a bolsa é destinada para ela. Olha só. E às vezes, quando, né, foi muito curto esse período, eles acabam abrindo até para o Brasil. Então, é uma comunicação que acontece, né, nível Brasil.
Muito bem explicado. Obrigado aí a nossa ouvinte ou o nosso ouvinte que mandou o seu recado. Então, tá, muito obrigado aí. E muito importante também os questionamentos. Então, mandar um abraço a você que está acompanhando aí, né, a nossa programação. Muito obrigado. Você que acompanha através das lives também aqui. Estamos no Facebook e no YouTube do portal RBV. Meu amigo Balena também sempre ligado com a gente, aí sempre na sintonia, né? E ontem comemorando juntamente aí com os outros colegas aí o aniversário, também os aniversariantes do mês. Então, um grande abraço a todos e parabéns aos aniversariantes. Nosso amigo Balena, aquele abraço. Agora são 8h25. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai correr pro intervalo, rapidinho, e já na sequência a gente volta para continuar com esse bate-papo tão importante, tá bom? Fique por aí, rapidinho, a gente volta já. Palavras em ação. Supermercado Itália é o mais barato. Arroz safra 5 quilos, 14,99. Coxa e sobrecoxa sem dorso, 7,39 o quilo. Óleo de soja 900 ml, 6,69. E leite Terra Viva 1 litro, 3,99. Supermercado Itália, no coração de Videira. Doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados de saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco. Além disso, tratamentos modernos como o Frax. Fone WhatsApp 499-8819-2366. Rua Coronel Fagundes, número 100, sala 9, no prédio Arida Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador. Compre 2, leve 3, compre 2, leve 3, a Pitol chegou a sua vez. Agora, são todas as calças da Pitol, disse todas, no Compre 2 e leve 3. Você vai comprar calça masculina, feminina e infantil no Compre 2 e leve 3. Pode combinar uma de cada estilo e modelo, e a terceira de igual ou menor valor é grátis. Calças jeans esportivas, moletom e alfaiataria estão no Compre 2 e leve 3 em todos os setores da Pitol Calçados. Aproveita! Compre 2, leve 3, compre 2, leve 3, a Pitol chegou a sua vez. Final de semana imbatível no Cooper Campus Atacadista. Venha conferir e garantir os melhores preços para a sua casa ou negócio. Filé Capitão Bovino com osso, 27,99 o quilo. Ovos vermelhos Cooper Campus com 20 unidades a 11,99. Óleo de soja Coamo 900 ml. Hoje você leva por apenas 5,99. Venha garantir tudo que precisa com economia e qualidade. No atacado ou no varejo. Cooper Campus Atacadista. Em Caçador, no bairro São Cristóvão. Com o compromisso de proporcionar vantagens a seus clientes, o Posto Serjão tem um diferencial exclusivo. Ao apresentar o cupom de compras do Visa Atacadista, os clientes recebem um desconto especial de 10 centavos em cada litro de combustível. Auto Posto Serjão, uma escolha inteligente para abastecimento e economia. Alô, meu povo, aqui é o Sorocaba. O dia mais esperado do ano chegou. A Super Sexta Odontotop. É tiro certo para você conquistar aquele sorriso dos seus sonhos. Então não perca tempo, atendimento estendido até a meia-noite, sem fechar ao meio-dia. Aproveite e agende já uma avaliação na Super Sexta Odontotop. Vai ser sucesso garantido. Agende uma avaliação 0800 310 0310. A Ótica Santa Luzia está com uma promoção imperdível. Você pode adquirir lentes de visão simples, incluindo armação e lente a partir de R$ 150. Se você precisa de lentes multifocais, tem opções incríveis com armação e lente a partir de R$ 270. A Ótica Santa Luzia oferece produtos de qualidade a preços acessíveis. Faça uma visita e aproveite essas ofertas especiais. Situada na Rua Pedro Andreassa, 123, Centro de Videira. Telefone 3533-3196. WhatsApp 49 99947 0235. Supervisa quem compara, compra aqui. Venha economizar com a farinha de trigo Marinês 5 quilos a R$ 14,99. Café Melita Gourmet 250 gramas, R$ 22,99. Cerveja Brahma Chopp 350 ml, R$ 2,79. Se beber, não dirija. Carne para molho, R$ 18,90 ao quilo. Ponta de peito com osso, R$ 19,90 ao quilo. Paleta suína, R$ 11,90. E preço imbatível no açúcar extra fino Cana Real 5 quilos, R$ 15,99. Supervisa quem compara, compra aqui. Rádio Videira. Emissora integrante da RBV Rádios. Fonte geradora de informação, cultura e entretenimento.
em Ação. Muito bem, agora 8 horas 29 minutos, 8h29, nós voltamos com o programa Palavras em Ação desta manhã de sábado, manhã gostosa de sábado, dia 21 de junho de 2025. É uma manhã fresquinha, né? Até pensei que ia estar mais frio, mas está gostoso. Hoje não está tanto, né? Não está tão frio, mas enfim, a previsão é para esfriar bastante aí nos próximos dias. E aqui a gente vai aquecendo você com informação, com aquela companhia que a Rádio Videira faz para você todos os dias. E nas manhãs de sábado há 10 anos, trazendo informação, conhecimento para você que acompanha a nossa programação. E eu agradeço o carinho, a companhia de todos os nossos queridos ouvintes. Durante a semana a gente caminha pela cidade, o pessoal pergunta quem vai estar no sábado, né? Comenta o que foi falado, e isso é muito gratificante para todos nós. E hoje nós estamos recebendo, então, a doutora Stephanie, ela que é biomédica, né, aí dos hospitais aqui de Videira, responsável pela área, então, vamos chamar assim, pela área de doação de sangue, enfim, né, de todo esse controle, a agência aí que existe no hospital, né, até por questão de curiosidade, todos os hospitais existem uma agência, como a doutora falou? Não necessariamente, depende do porte do hospital, tá? Então, igual o Divino tem a agência transfusional, onde o que acontece nessa agência, né? Então, a gente tem o nosso estoque de sangue, então tem um estoque, não é comparado com o do Hemosca, mas a gente tem para atender a população. E ali a gente realiza os testes do paciente que vai precisar de sangue. Então, a gente não realiza teste de quem doou, a gente só realiza teste de quem vai precisar. Então, às vezes, chegou alguém com uma anemia e vai precisar de uma bolsa de sangue. A gente vai fazer a tipagem desse paciente, descobrir se ele é um tipo A, um tipo B, ou descobrir o RHD dele, se é um positivo ou negativo. A gente faz pesquisa de anticorpo irregular. Então, se esse paciente ele vai precisar de uma bolsa diferente do que as que a gente tem ali no estoque. E faz, no caso das bolsas vermelhinhas, que são os concentrados de hemácia, a retipagem dessa bolsa para saber se o que está na etiqueta dela é aquilo mesmo. Então, a gente tem essa questão de segurança e faz um que a gente chama de prova cruzada. Se o sangue do paciente é compatível com o que ele vai receber. Então, tem esses testes. Então, ele não é só saber a tipagem do paciente, exato, né? Ele é um pouco mais complexo do que a gente imagina. E outra coisa também que é muito importante vocês entenderem, que às vezes um paciente, ele não necessariamente vai usar uma bolsa de sangue. Tem pacientes que precisam 4, 5, 6... dependendo do hemocomponente, né? Então, às vezes, precisam de 6 doadores para que uma pessoa receba tudo isso. E chamando a atenção mais uma vez, doutora, como a gente falava dos números, né? Do início do ano até agora, mais de 700 bolsas, né? Sim. É um valor, é um número muito expressivo. E quando a gente fala, então, no estoque aqui, não existe como saber quanto vai precisar, não. Para o mês eu preciso de tanto, então não existe e até isso, porque o sangue ele tem uma data de validade, né? Tem tudo isso também, então claro. Tem tudo isso. A gente cuida da questão da quantidade que vai ter, porque a gente tem uma responsabilidade, claro, né? De utilizar esse sangue com consciência, né? Quando ele é necessário realmente. Claro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um estoque para atender a população, a gente não pode ter um estoque muito grande, né? Para não ter um desperdício. Exatamente. Então, a gente tem um controle da questão do vencimento dessas bolsas, da utilização delas. Então, tudo é controlado. E até porque, como o Hemosca ele atende uma região grande, né? Às vezes o sangue está parado aqui, está precisando em outro local. Exatamente. E em questão, assim, a partir do momento que ele chega aqui pra gente, a gente não pode devolver, entendeu? Então, ele chegou aqui, ele vai ser utilizado aqui. Então, tem todo esses critérios também. E a questão de legislação, né? Uma questão de segurança para o paciente, para quem vai receber. Então, para a gente imaginar como é complexo, né? Para o doador, né? É um ato tão simples, digamos assim, que é ir lá, né? Receber, depois que fez todo o processo, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, né? E fez a sua doação, beleza, eles já contribuíram, já que está salvando vidas, como a gente sempre fala, né? Mas depois disso tem
muita coisa Tem acontecendo, muita né? coisa Muita envolvida. coisa. Exatamente, muita gente envolvida, muito equipamento envolvido. Até o simples fato, né? Porque a gente acha, vai precisar de uma bolsa de sangue, né? Por alguma situação. E, então tá, pegou ali, não, todos esses testes que são feitos, tudo isso, né? Igual muita gente às vezes pensa assim, mas só passa um O negativo, que é o universal, né? Sim. O O negativo sempre é o que está em estado crítico, então a gente tem ele no estoque, obviamente, a gente dá preferência de transfusão para ele, para quem é O negativo. Claro. Então, as pessoas que têm essa tipagem vão receber essa bolsa. E quando chega alguém que realmente ela está num estado que não tem... vamos ver, é muito instável esperar os resultados, porque eles demoram, né, um pouquinho para ficar pronto, em torno de 40, 50 minutos. Então, às vezes o paciente ele não tem esse tempo para esperar. Claro. Então, essa bolsa é destinada para esse paciente até dar tempo da gente saber pelo menos a tipagem dele para liberar as outras bolsas. Claro, claro. Muito importante, doutora. Muito importante todas essas informações que a gente tem a grata satisfação de trazer aqui no programa Palavras em Ação. Doutora, agora falando um pouquinho, a doutora falou, né, que tem toda uma entrevista no ato que você vai, né, fazer a doação pela primeira vez, né? Porque depois que você fez a primeira vez a entrevista, acredito que seja atualizada as informações. Na verdade, toda vez que você for fazer, você vai passar pela entrevista. Porque às vezes a tua vida, vamos dizer, de 5 anos atrás para agora, olha quanta coisa muda, né? Então, sempre é atualizado. Sempre atualizado. Mas existem alguns critérios também de estado físico da pessoa, né? Sim. Gostaria que a doutora pudesse trazer para nós num quadro geral aí as informações que são importantes. Bom, é questão de idade, né? O pessoal sempre às vezes pergunta, mas até que idade pode doar? Então, de 16 a 69 anos, você é um doador ativo. Então, a única coisa que menores de idade tem que estar acompanhado de um responsável. Então, pai, mãe tem que estar aí junto. Até bom, né? Vai a família junto doar, né? Já, desde pequeno já começa a aprender esse ato. Cuidados. Então, tem muita gente que imagina que é como se fosse fazer o exame de sangue, que você precisa fazer um jejum, que você tem que estar horas sem comer. E não, gente, você tem que estar bem alimentado. E esse bem alimentado é uma comida mais leve. Então, não é um dia, eu me programei para fazer doação amanhã, então hoje você não vai comer um cheeseburger, você não vai comer uma batata. Hoje você vai para uma coisa mais levinha, porque isso interfere também no teu sangue. Imagine, se ele interfere no exame... Ele vai interferir na questão da doação também. Então, final de semana, a gente diz que na segunda-feira, acho que é um dia que o pessoal não gosta muito de doar, porque final de semana quer tomar a sua cervejinha, né? Quer ficar ali um momento com os amigos. Quer ter o seu churrasco. Então, eu gosto de beber, eu gosto de ter o meu final de semana, tomar minha cervejinha. Então, tá bom. Marca para um meio da semana, pelo menos 12 horas você tem que não ter consumido bebida alcoólica. Dormir é bem importante, então, às vezes tem gente que fica um pouco ansioso, né, pela questão de, é a primeira vez que eu vou doar e tudo mais, mas é muito importante que você esteja descansado. Então, nas últimas 24 horas, você tem que ter tido pelo menos 6 horas de sono. Isso alivia a tensão, isso melhora, vai deixar você mais relaxado no momento. E tem a questão assim, muitas pessoas vocês percebem, às vezes passou mal porque foi transfundir. Não teve esses cuidados pré. Então, você não dormiu, você não se alimentou direito, você esqueceu de tomar água. A hora que tirar o sangue, você vai passar mal. Então, se você tiver todos esses cuidados e estiver mais relaxado no momento da transfusão, dificilmente você vai passar mal. Se hidratar bem, então, a gente fala, óbvio, todo dia a gente tem que estar tomando água, mas no dia que você transfundir, você aumenta esse teu consumo de água, porque é um volume que está saindo do seu corpo. Então, você tem que ir repondo esse volume, você ter essa hidratação bem estabelecida é muito importante para o teu corpo. Então, isso é o que vai diminuir também, você tá bem hidratado. Essa questão, às vezes, eu senti que eu fiquei meio zonzo, fiquei meio tonto. Então, isso vai diminuir também. Muito importante isso. E é bacana saber de todas essas informações para, de repente, você... principalmente quem vai pela primeira vez, né? Porque tem pessoas que já doaram, tem o hábito de doar todo ano, enfim. Falando nisso, doutora, existe um tempo a cada doação? Existe. E esse tempo muda para homem e para mulher.
Legal. Porque é importante, né? Porque muitas vezes tem todo esses cuidados quando é a primeira vez. Então, às vezes, chama atenção também, porque tem duas situações, né? Muitas vezes é a primeira vez, então você tem que ter toda essa atenção, todo esse cuidado. E às vezes já está acostumado, já não é a primeira vez, dá uma relaxada e tal. Então tem que ter cuidado. Então, os homens, eles podem doar a cada 60 dias, podem realizar uma doação de sangue. E as mulheres a cada 90 dias. As mulheres passam por um período no mês, né? Então, a gente conta também que ela precisa ter um tempo maior, um espaçamento maior para doação. E às vezes ainda, né, doutora, por mais que a gente fale, que a gente ouça, ainda muitas vezes a gente mas eu vou estar doando esse sangue, não vai fazer falta, né? Né? Então, às vezes ainda tem algumas dúvidas tem muita gente que fica com medo, assim, nossa, mas daí eu vou precisar de sangue depois, né? Eu vou ficar... ou esse sangue, igual eu falei, quando você passa pela triagem, ali pela pré-triagem, ele só vai ser retirado de você de uma forma segura, se isso não for interferir na sua saúde. Então, a partir do momento que você passou por essa triagem e foi identificado que esse sangue, que essa retirada vai interferir na tua saúde, você não vai ir para doação. Então, o teu corpo vai refazer essa massa vermelha. Por isso que a cada 2 meses um homem vai conseguir fazer uma nova doação. Então, é algo que o teu corpo vai refazer. Não é que vai fazer falta para você nem nada. Doutora, a gente, né, vem falando muito e a importância que são vacinas, esses cuidados, né? Agora, principalmente nessa época do ano, também tem as vacinas específicas aí da gripe, enfim. Essa questão de vacinas, depois a gente pode abrir também para medicamentos. Tudo isso interfere? O que teria de relação? Então, vamos lá. Eu acho que o do momento é o tal Covid, né? Sim, isso. Vamos começar pelo... Exatamente. O mais preocupante é o que o pessoal fica, meu Deus, mas daí não podia sair de casa, daí pode doar sangue. Como que funciona isso, né? Então, geralmente, quando é uma pessoa que ela tem sintomas, teve todos os sintomas de Covid, teve falta de paladar, teve dor de garganta, teve febre, teve tudo. Mas ela não fez o diagnóstico, ela só tinha os sintomas, ela não tem certeza se ela estava com Covid ou não. Ela tem que esperar ela ficar curada, terminar todos os sintomas e a partir de 10 dias do tempo que ela não teve mais nenhum sintoma, ela pode fazer a doação. Se é um paciente que não tinha sintomas, mas acabou fazendo o teste de Covid, às vezes, eu precisava viajar, fui fazer o teste para viajar e descobri que estava positivo para Covid. Mas não tinha nenhum sintoma, estava tudo bem. Ele tem que esperar 10 dias a partir do momento que foi coletado esse exame. Então, fiz a coleta no dia 1º, no dia 10 você pode fazer a tua doação. Questão de vacina, né, que tem muitas... a relação de reforço de vacina, primeira dose, segunda dose, enfim. No geral, vamos deixar, tem vacinas que você vai esperar 48 horas, tem vacinas que você vai esperar 7 dias. Mas para não confundir, né, o pessoal, muda muito o nome, não tenho certeza da vacina que eu tomei. Tomou a vacina de Covid, aguarda 7 dias para realizar uma doação de sangue. Tem essas questões, assim, que eu acho que até 2019... Nem se tinha o Covid, né? Então... Exatamente. E é importante, né, essas informações até para a pessoa que tenha intenção de doar e tal, esteja informado, né? Até para de repente faz um agendamento, vai até já sabe, chega lá. Justamente, é o que eu falei. Tem muita gente que, né, se programou, faz aquela viagem no dia justamente para doar, chega lá, daí chegando lá vai descobrir que não pode. Então, é uma questão que, às vezes, você saber de todas essas informações antes, se você não está apto naquele período, vai te poupar a viagem, né? Aí você vai realmente no dia que você vai conseguir fazer a doação. Bacana, bacana. Até aproveitando aqui, os nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso programa também estão interagindo com a gente, né?
até tem um questionamento que aí, claro, a gente teria, até vou pedir pro pessoal da própria rádio aqui entrar em contato com o EMOSC, que muitas vezes ele coloca que não fica sabendo, né, da doação quando tem em videira, né, quando o EMOSC vem. Então, acredito que isso é um calendário do EMOSC, daí também o hospital acaba não tendo... Geralmente eles têm no Instagram deles. Eles sempre estão postando, tem o calendário que eles vão seguindo, né? Então, é uma coisa que quando a gente tem essa comunicação e eles avisam o hospital vai divulgar também. Claro. Mas, geralmente, é o EMOSC que faz esse calendário. Porque, imagine, a gente pensa aqui na região de Videira, mas eles atendem, né? Sim, exato. Eles têm um calendário todo específico. Então, e uma coisa que eu percebo também, que às vezes, dependendo se eles vão fazer essa coleta fora, eles têm que fechar Joaçaba para fazer essa coleta fora. Então, depende muito também, né? Quantos que eles têm agendado, enfim. Exato. É toda uma agenda, uma coisa bem organizada, assim. E eu lembro de ter acompanhado e conversado com algumas pessoas há um tempo atrás, lá do EMOSC, que estavam, na ocasião, aqui em Videira, fazendo a coleta, e eles, né... mais ou menos passaram, né? Toda a complexidade que é vir também, né? Sim. Tem todo um aparato de equipamentos, de estrutura, né? Tem isso e tem a questão que a gente às vezes fica pensando muito, parece que não faz muito sentido, mas faz. Questão de clima e temperatura. Então, pense que para você... o sangue, ele fica armazenado numa temperatura específica. Então, o sangue total, ele fica num, tipo, 2 a 8 graus, o plasma, né? Menos... 19, enfim, tem tudo isso. Em dias muito quentes, para você fazer esse transporte de forma segura, acaba sendo mais difícil. Então, imagine, você vem, faz toda uma coleta, consegue uma doação bem legal e tem um pico de calor muito alto e você perde esse estoque de sangue. Então, tem toda essa questão também para se programar, uma série de fatores, exatamente. Bem importante isso. Doutora, uma outra questão que só, né, para a gente trazer, existe algum cuidado? A gente falou muito da preparação para a doação, né? O pós-doar. Tem alguma coisa, algum cuidado específico que, de repente, seja importante também? Então, geralmente, no pós, você vai ficar pelo menos uns 15 minutos no local da doação, porque pode ser que você fique um pouco zonzo, tem algumas pessoas que realmente desmaiam, né? Que acabam tendo que ter alguns cuidados ali no início. Se alimentar logo após a doação. Então, geralmente, já deixam algum lanche preparado para vocês. Porque, assim, tem muita gente que, igual eu disse, acha que precisa estar de jejum e não precisa. E daí, acaba passando mal por causa disso. Se hidratar muito, então, aumentar o teu consumo de água. Ai, mas eu costumo não tomar tanta água. Faz esse esforço um dia que você faz, que você vai tomar 1 litro a mais de água, né? É por um bem maior. Claro. Questão dos fumantes. Então, permanecer pelo menos 2 horas sem fumar, porque isso, a partir do momento que você fez a doação, o ideal é até 2 horas antes sem fumar e 2 horas depois sem fumar também. Se você fez a doação e você fumar, ele vai te dar essa sensação de desmaio. Então, a nicotina vai causar esse efeito no teu corpo depois da doação. Não fazer muita força com esse braço no período, né, ali de 1 dia, mais ou menos. Então, eu vou sair, vou para academia. Não vai. Esse dia você sai, você fica mais tranquilo, você tem atividades mais leves, né? Então, querendo ou não, tem um calibre da agulha e tudo mais, mas só para não evitar hematomas, evitar machucados, assim, no teu braço. Eu falo até a questão, a gente às vezes quer sair, vou passar no mercado, vou aproveitar e vou passar. Então, evita de carregar tuas compras nesse braço. Carrega no outro, o outro vai estar bom, vai estar excelente. E a questão dos esforços físicos é basicamente isso. Bacana, e é bem importante isso, a gente está podendo trazer essas informações, porque muitas vezes, né, a gente ouve a própria rádio, os meios de comunicação divulgam, faz esse apelo para doação, mas muitas vezes todas essas dúvidas que hoje a gente está conseguindo tirar, coisas simples muitas vezes que a gente não para falar, né, e nem tem tempo muitas vezes, né, nas chamadas, mas hoje a gente está bem feliz de poder estar trazendo
todas essas explicações aí com a doutora Stephanie aqui no nosso programa de hoje. Deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, agora são 8 horas e 48 minutos. Quem está junto com a gente, claro, sempre é a doutora Alessandra dos Santos. Ela que é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados da saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco, além disso, tratamentos modernos como o Frax. Anote o telefone 988192366, ali na rua Coronel Fagundes, do ladinho do Hospital Divino Salvador, no edifício Arida Lazen, na sala número 9. E junto com a doutora Alessandra dos Santos está o doutor Luiz Paulo Andrioni, ele que é urologista, especializado na saúde do homem, toda a área da urologia, que é bem ampla também, bem importante, atende juntamente ali com a doutora Alessandra dos Santos no edifício Arida Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador, e no 988192366. E junto com a gente, junto com você, ela, claro, a Ótica Santa Luzia. Na hora de você adquirir o seu óculos, a Ótica Santa Luzia está sempre ao seu lado. E agora nós estamos no inverno, mas mesmo no inverno é preciso cuidar dos nossos olhos com óculos de proteção solar. Então passa lá na Ótica Santa Luzia, adquira o seu, tá na hora de trocar, já arriscou, né? Então cuida aí. E claro, você que precisa aí da lente simples, da lente multifocal, toda a linha de lentes, armações super especiais, lá na Ótica Santa Luzia você vai encontrar. E é facinho de você aí chegar até a loja, no centro de Videira, do ladinho da Caixa Econômica Federal, na Pedro Andreasa. E os telefones, anote aí, 3533-3196 e o 999470235, a Ótica Santa Luzia, os nossos valorosos patrocinadores. A Justina também está dando o seu bom dia, bom sábado abençoado para todos, abraços. O Claudir Surdi também, bom dia a todos. No momento da triagem é bem criterioso, ele está confirmando. Sim. Então, né, exatamente, todo esse cuidado que a gente comentou aí, que a doutora comentou. Então, obrigado pela interação aí, o Claudir. E a gente sabe, né, doutora, que a nossa região, a nossa cidade, ela é muito solidária, né? Ou seja, sempre que tem as campanhas o pessoal adere. Outra coisa também que eu acredito agora falando nisso, né? Que muitas vezes quando tem a campanha que o EMOSC vem para cá, também existe um limite, né? Que eles vão poder atender naquele dia, receber, né? Eu já escutei algumas pessoas falando, mas eu tentei doar e não consegui. A gente tem que entender também que tem uma quantidade de profissionais que vão conseguir estar aqui, que vão, né? Então, tem uma agenda que é seguida, porque ao mesmo tempo que a gente tem um cuidado com a transfusão, né? O final, a gente tem um cuidado com esse paciente na hora que ele está realizando a doação. Então, você fica sendo monitorado, sempre vai ter uma enfermeira ali junto, acompanhando o procedimento, vai estar conversando para saber se você... Às vezes a pessoa está muito ansiosa ou passa mal alguma coisa, então tem que ter um profissional para te atender nesse momento. Então, a gente tem as nossas limitações também. A partir do momento, a gente precisa, né, que ocorra a doação, mas a gente precisa que isso ocorra de forma segura. Então, se você vai lá, você está se dispondo, você tem que ter esse cuidado também, né? Então, a gente isso não pode ser negligenciado. Exato, e claro, e tudo tem um tempo, né? Tem um tempo que a pessoa vai ficar ali, então, e os equipamentos, enfim, é uma série de fatores. A doação em si, ela é rápida, tá? Demora, eu falo que você fica mais tempo conversando e descobrindo se você pode ir para a doação, ou pós depois, ali, né? Ou depois, do que a doação em si. Então, a doação em si, ela dura, assim, uns 15, 20 minutos. Ela é um procedimento rápido, se for ver bem. Mas todo o cuidado que a gente tem pré e o cuidado pós com você é diferente. Então, a gente não vai... essa entrevista, ela não vai ser corrida, batida, porque isso vai interferir. Pode interferir na questão da tua saúde ou pode interferir em quem vai receber essa bolsa. Exatamente. Questão se você passar mal durante às vezes, a maioria é por causa que ficou muito nervoso ou porque fez um jejum muito longo, né? Que acabou desmaiando. Um profissional da saúde vai te atender nesse momento. Então, a gente tem que estar preparado para isso também, né? Então, durante a doação, por isso que tem os agendamentos. Então, por isso que às vezes algumas pessoas chegam e falam, mas a gente não conseguiu doar.
é porque tem esse cuidado com você, claro. né? Não, e é bem importante isso, né, doutora? Claro que a gente sabe que muitas vezes é difícil ir até Joaçaba, por isso que o EMOSC tem essa agenda e muitas vezes, né, vem até a cidade. Então é sempre importante, de repente, né, a pessoa que vai estar pensando em doar pela primeira vez, se puder ir até Joaçaba, ótimo, que daí vai agendar, vai estar tudo preparado, esperando, né? E se não, claro, ficar aí antenado nas redes, no próprio site. Geralmente tem o site, né, do EMOSC, que eles EMOSC. têm agenda, que eles sempre estão atualizando. Eu acho que o Instagram deles, eles sempre estão mais né, ativos, assim. Então, é bem interessante para a gente ver as ações que eles estão fazendo. Então, eles já colocam lá, olha, tal dia a gente vai, vamos dizer, videira, né? A gente vai para videira, alguém tem interesse, né? Já para talvez pré-agendar, ter uma noção de quantas pessoas que eles vão poder atender, porque tem um limite também, Claro, claro. Muito bem, agora são 8 horas e 54 minutos, um bate-papo muito importante. A Dirce Mesarroba também está mandando o seu alô aqui. A Marilene Toneto também, bom dia, ótimo final de semana a todos, com saúde, com certeza, né? Abraço. É uma alegria bastante grande a gente estar recebendo a doutora Stephanie aqui, para trazer tantos esclarecimentos para nós, um bate-papo muito importante e eu acredito assim com uma propriedade, né, e um conhecimento muito grande desses detalhes que muitas vezes, né, na divulgação das campanhas a gente acaba não conseguindo, né, abrir o leque de informações e hoje a gente pôde trazer muita informação bacana e claro, sempre fica alguma dúvida, eu costumo dizer, né, os programas pelo Facebook e YouTube estão gravados ali, então quer mandar para alguém, acha ali o link, manda para alguém para ouvir, quer ouvir, de repente lembrou de alguma informação, quer ouvir de novo, né? Então tá ali. E claro, se tem alguma dúvida, entre em contato, o EMOSC lá está sempre atendendo, né? Muito aberto a isso. E doutora, mais uma vez chamar a atenção, né, de todos, né? Quantas vidas a gente pode ajudar? Sim, a gente pensa, né? Olha, uma doação pode salvar até 4 vidas diferentes, né? Então, uma pessoa, olha, às vezes ela não vai precisar só de uma bolsa, ela vai precisar de 4, 5, 6, dependendo da condição dela. Então, quanto isso é importante? E isso é uma doação anônima, uma coisa que a gente faz com altruísmo mesmo, né? O bem sem ver a quem. Exatamente. E me chamar a atenção porque realmente existem períodos críticos, né? Como é agora no inverno, como é lá no final do ano, que a gente lembra das campanhas do final igual do ano se também, você né? sabe a sua tipagem de sangue, até é muito bom. Apesar de a gente sempre vai repetir todos os testes, mas é muito bom. Mas igual... Até ontem eu entrei no site do EMOSC. Quando você abre o site, a primeira coisa que aparece são as bolsas que estão em estado crítico. Então, hoje, o que mais precisa de doação é O negativo, O positivo. A gente fala que a gente sempre atende, mas sempre é um jogo de cintura para ver, né, critérios e tudo mais. Mas essas duas, elas estão em um estoque bem baixo. Um que já fica em alerta, A positivo... AB negativo, A negativo, B negativo já estava assim um estoque de alerta. Então, ele atende, mas se diminuir muito já também começa a ficar meio crítico a situação. E a gente imagina, né, o quão desesperador deve ser, né, assim, angustiante também para quem trabalha, né, para os profissionais como a doutora, muitas vezes você vê que de repente se precisar e não tem, né? Aí é um jogo de cintura. Exato. Que assim, você tem que conversar. Então, a gente começa a reavaliar o paciente mais vezes. Então, tem tudo isso, né? É óbvio que a gente sempre vai tentar entregar tudo que o paciente precisa. Mas tem alguns casos que a gente vai ter que reavaliar. Muito importante, então. 8 horas e 57 minutos. Nos resta agradecer imensamente a doutora por ter estado com a gente. E foi um bate-papo muito bacana. A rádio está sempre aí de portas abertas, né? Microfones, né? Abertos para chamar a atenção do que precisarem, porque a gente sabe do tema tão importante que é. Então, agradeço, doutora Stephanie, imensamente por ter estado com a gente nessa manhã e deixo o espaço ali para suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né, pela oportunidade de poder tirar as dúvidas, então, do pessoal às vezes entender que quão complexo é, né? Às vezes você pensa que é uma coisa tão pequena que você está fazendo, mas é uma coisa muito grande. Então, e a questão de quem vai receber esse sangue, você nunca viu na vida, mas você vai estar fazendo muita diferença na vida dessa pessoa.
Eu falo hoje, falo muito pela vivência do hospital, né? Claro. Mas tem desde 6 meses de idade que a gente já transfundiu aqui até 98, 99 anos. Então, não é uma questão de idade. Você sempre vai estar fazendo bem para alguém, para o amor de alguém, para a vida de alguém. E sem contar, né, doutora, aqui a gente nunca sabe se um dia nós também não vamos precisar, né? Um familiar, já alguém, aconteceu, né? já teve pacientes, né, que falaram, nossa, eu sempre doei e hoje eu que estou precisando, né? Então, é um bem que vai voltar para você, né? Exatamente, de certa forma. De alguma forma. Então tá bom, mais uma vez, doutora, muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, estendo o nosso carinho, nossa admiração a todos os profissionais da saúde, lá do seu setor também, dos hospitais, o qual a gente sabe o trabalho incansável que desenvolvem, né, para cuidar, né, do nosso maior bem, que é a nossa vida, a nossa saúde, enfim. E assim a gente vai agradecendo você que esteve junto com a gente. Bom dia aqui da Maria Sovrani, bom dia, eu sou doadora de sangue com muito orgulho há muitos anos. Parabéns, Maria, obrigado pela participação. A Valce Rigo também, bom dia, ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado, a Dirce Mesarroba também dando o seu bom dia. O pessoal que está interagindo aqui, obrigado pelo carinho, pela interação, pelas mensagens, né? E a gente está sempre atendendo aqueles recadinhos, né? E a gente sempre está aí podendo trazer informação e conhecimento para você. O pessoal aí está pedindo, né, mais divulgação do EMOSC para saber quando eles vêm para a Videira. Legal, e a gente até vai pedir que o departamento aqui de jornalismo da rádio, enfim, a nossa equipe também entre em contato com o EMOSC, porque realmente essa divulgação não parte aqui do hospital, né, não é algo que a gente possa, o hospital aqui possa controlar, é uma agenda lá do EMOSC, então é bem importante isso também. O nosso amigo Adilson também, estamos juntos, bom dia, aquele abraço. Bom dia, Ednei, mais uma bela entrevista. Fui por muito tempo doador de sangue, ficava feliz em doar. Meu sangue é A negativo, né? Nossa, o nosso amigo o Tala, abraço, Tala, obrigado pela sintonia, né? Sempre ligadinho com a gente também. Enfim, muita gente interagindo e a gente agradece imensamente e a gente vai chegando ao final, então, do nosso programa, agradecendo seu carinho, sua companhia, sua sintonia, você que esteve com a gente em mais uma manhã de sábado. É sempre bom estar com você e no próximo sábado, se Deus quiser, a gente vai estar de volta e ele vai querer com certeza. Desejo a você um final de semana abençoado, uma semana iluminada e que no próximo sábado estejamos juntos novamente, tá certo? Fique com Deus, um grande beijo e até lá, tchau, tchau.